Olá, meus amigos e irmãos, eu vou mostrar para vocês uma fraude vergonhosa em um dos livros de Rússio, fundador da Torre de Vigia. Essa fraude eu vi pela primeira vez em um livro intitulado Radiografia do Jeovismo. Este livro é editado pela Casa Publicadora Brasileira dos Adventistas. Eu tive contato com este livro através de um adventista que eu conheci e debati muitas vezes com ele sobre vários assuntos. E ele me mostrou esse livro na década de 80. Inclusive, a capa desse livro é diferente da desse que eu tenho agora. Era uma capa diferente, o mais antigo. Mas o conteúdo é o mesmo, né? Nessa questão dessa fraude. Só que quando eu vi pela primeira vez, eu não quis acreditar. De maneira nenhuma. Eu achava que aquilo ali era uma mentira. Mesmo porque era muito difícil naquela época se encontrar os escritos originais de Rússio. Eu não conhecia. Então, como eu tinha aprendido que as igrejas da cristandade eram igrejas falsas, igrejas de Babilônia Grande, então eu pensava que aquilo ali era uma mentira para denegrir a imagem das Testemunhas de Jeová. Então eu não quis acreditar no momento. Mas só que depois de muito tempo, eu descobri que realmente é verdade. E eu tenho estes livros de Rússio em PDF, e eu pude ver e tirar a conclusão. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês a fotocópia dessa fraude. E igual a essa, eu acredito que tem muitas outras. Porque a Torre de Vigia, no decorrer da sua história, já fez mais de 300 mudanças nos seus ensinos. Então, eu vou mostrar essa fraude para vocês e vocês vão ver que realmente é uma fraude vergonhosa. Vamos lá. Para quem não sabe, Rússio acreditou até a sua morte em 1916 que a grande pirâmide de Gizé no Egito era uma testemunha de Jeová. E com base nas medidas dessa pirâmide, ele encontrou a data da volta invisível de Jesus, que é, segundo ele, em 1874. E também a data do fim do mundo, na Guerra do Armagedon, que ele marcou para 1914. Mas aconteceu uma grande fraude nas medidas dessa pirâmide em 1911, para mudar a data de 1874 para o ano de 1914. Então vamos ver aonde é que está essa fraude e em qual livro é que se encontra essa fraude. Então vejamos o que é dito na página 342 do terceiro volume de Estudo das Escrituras, de autoria do pastor Rússio, que foi publicado em 1891. Note as medidas em polegadas extraídas da pirâmide de Gizé, assinaladas. Veja bem, 3.416. E que levam ao ano de 1874. Então veja bem aí, 3.416. E que levam ao ano de 1874. Esta medida é de 1.542 polegadas, indica o ano de 1542 a.C., diz o livro, como a data naquele ponto. Então, medindo a passagem de entrada a partir desse ponto, para encontrar a distância até a entrada do poço, representando o grande problema e destruição com que esta era se encerrará, quando o mal será derrubado pelo poder, nós descobrimos que tem 3.416 polegadas, simbolizando 3.416 anos a partir da data acima, 1542 a.C. Este cálculo mostra 1874 depois de Cristo, como marcando o início do período de dificuldades.
por 1542 anos antes de Cristo mais 1874 anos depois de Cristo é igual a 3.416 anos. Assim, a pirâmide testemunha que o encerramento de 1874 foi o início cronológico do tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve uma nação. Não, nem jamais haverá depois. E assim será notado que esta testemunha corrobora plenamente o testemunho bíblico sobre este assunto, como mostrado pelas dispensações paralelas, em Millennial Down, volume 2, capítulo 7. Então veja, aqui eles mostram 3 vezes a data, a medida, né, de 3.416, que leva a 1874. Então isso está onde? Está no livro, terceiro volume de Estudo das Escrituras, página 342. Muito bem. Agora vamos observar a fraude. O mesmo livro, a mesma página da edição de 1911, nesta nova edição, foi alterada as medidas da pirâmide, de 3.416 para 3.457 polegadas, a fim de favorecer o cálculo da nova data, que é agora 1914. Então veja bem, a data, ou seja, a medida da pirâmide, foi alterada de 3.416 para 3.457. Então veja bem, será que essa pirâmide cresceu para ser alterada as medidas em polegadas? Então veja, foi alterado de 3.416 para 3.457. Então veja a prova aí no livro, de 1911, Estudo das Escrituras, volume 3, que diz assim, nessa edição, né? Diz assim: assim então, se medirmos para trás a primeira passagem ascendente até a sua junção com a passagem de entrada, teremos uma data fixa para marcar na passagem descendente. Esta medida é de 1542 polegadas e indica o ano 1542 a.C., como a data naquele momento. Então, medindo a passagem de entrada, a partir desse ponto, para encontrar a distância até a entrada do poço, representando o grande problema e destruição com que esta era terminará, quando o mal será derrubado do poder, encontramos-se 3.457 polegadas, simbolizando 3.457 anos a partir da data acima, 1542 a.C. Este cálculo mostra 1915 depois de Cristo, como marcando o início do período de dificuldades. Por 1542 anos antes de Cristo, mais 1915 anos depois de Cristo, é igual a 3.457 anos. Assim, a pirâmide testemunha que o fim de 1914 será o início de um tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve uma nação. Não, nem jamais haverá depois. E assim será notado que esta testemunha corrobora plenamente o testemunho bíblico sobre este assunto, conforme mostrado pelas dispensações paralelas em Estudo das Escrituras, volume 2, capítulo 7. Então, notou a fraude? Foi mudado, então, de 3.416 para 3.457. Será que a pirâmide cresceu para essas polegadas aumentar assim, de 3.416 para 3.457? Então, veja, é uma fraude realmente descarada. E isso realmente, quando eu vi pela primeira vez, eu não quis acreditar, porque eu achei que isso era uma invenção dos adventistas, né? Porque eu acreditava que só a Torre de Vigia era a religião verdadeira, que as outras eram falsas, que era de Babilônia, que era do diabo. Então eu achava que eles inventavam aquelas mentiras para desviar o povo de Jeová. Mas, veja aí as provas. Realmente é dessa maneira que aconteceu. Mudaram as medidas da pirâmide para favorecer a data de 1914. Antes era 1874, como o tempo do começo da
da aflição, aí agora mudaram para 1914, né? Então, será que a pirâmide cresceu? Ou é mesmo uma fraude da liderança da torre de vigia? Fica claro e evidente que é uma grande fraude. Essa é que é a verdade. Falando mais sobre a crença de Russell na pirâmide, veja o que diz o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, página 201. Diz assim: por uns 35 anos, o pastor Russell pensava que a grande pirâmide de Gizé fosse a pedra de testemunho de Deus que confirmava períodos bíblicos. Mas as Testemunhas de Jeová abandonaram a ideia de que uma pirâmide egípcia tenha algo que ver com a adoração verdadeira. Então veja, Russell ele acreditava isso. Ele acreditava e ensinou isso até a sua morte. Que aquela pirâmide era uma Testemunha de Jeová, que ela tinha datas proféticas, né? Ele ensinou isso, e inclusive a Torre de Vigia continua ensinando até o ano de 1928, conforme é mostrado aqui. Mas vamos ver mais. A revista Sentinela, de 15 de março de 58, páginas 182 e 183, diz o seguinte: o Egito era um país pagão, dominado pelo diabo, não um lugar de revelações divinas. Segundo Deus, não realiza sua obra pelo tipo de trabalho escravo com que se construíram as pirâmides. Terceiro, os cristãos foram informados de que têm de viver pela fé, não pela vista. E quarto, se a congregação cristã havia de ser ensinada pelas medidas deste antigo montão de pedras, Jesus ou alguns dos apóstolos teriam mencionado alguma coisa sobre isso. E eles não o fizeram. Então veja que essa revista refuta, então, o ensino com base nas pirâmides, né? Então vem mostrando que Deus, de forma alguma, apoiaria isso. Mas Russell, que foi o fundador, apoiou e ensinou até a sua morte. Vejamos o que diz também a revista Sentinela 1 de 8 de 56, página 155. Diz assim: Jeová expôs também a grande pirâmide de Gizé como sendo não a testemunha de pedra de Deus, ou a Bíblia em pedra, mas um monumento do demonismo, para glorificar a crença na imortalidade da alma ou na sobrevivência após a morte. Então, aquilo que Russell chamava de testemunha de Jeová, de Bíblia de pedra, aqui a Torre de Vigia está dizendo que era, na realidade, um monumento do demonismo. Então, veja, Russell ensinou coisas de demônios, é o que diz essa revista, né? Russell dizia que a pirâmide era antigo de Jeová, era uma Bíblia de pedra. Aqui essa revista, de 1 de 8 de 56, página 155, está dizendo que aquele monumento era do demonismo. Então aqui está dizendo que Russell ensinava doutrina de demônios, né? O livro Radiografia do Jeovismo diz o seguinte: na Sentinela 15 de 11 e 1 de 12 de 1928, em inglês, Rutherford repudia abertamente sua crença no dogma da pirâmide e afirma textualmente: lamentamos ter crido e destinado algum tempo no estudo da pirâmide de Gizé. Não apenas abandonamos agora tal estudo, como rogamos a Deus que nos perdoe por termos gasto tempo com isto e possamos remir o tempo, apressando-nos a obedecer seus mandamentos. E chega à conclusão diversa, ou diferente, contrária à de Russell. Afirma que a pirâmide de Quéops foi, sem dúvida, construída pelo diabo. Então veja que Rutherford diz que a pirâmide foi construída pelo diabo. Lá no livro de Russell diz que provavelmente tenha sido construído por Melquisedeque, né, que era o sacerdote de Deus, e que aquela pirâmide era uma testemunha de Jeová, era uma Bíblia de pedra. No entanto, Rutherford aqui está dizendo que a pirâmide de Quéops foi, sem dúvida, construída pelo diabo. Então, Russell estava ensinando doutrinas do diabo, ensinos
de demônios. É o que está dizendo aqui, ou concordando aqui, essa declaração de Rutherford. Então, veja bem. Aqui eu mostrei apenas essa fraude. Mas existem muitas outras mudanças que foi acontecendo no decorrer do tempo. Nesses livros de Russell, há várias mudanças de datas. E essas mudanças, elas foram, com o decorrer do tempo, sendo cada vez mais modificadas pela Torre de Vigia. Então, hoje, a cronologia de Russell é totalmente descartada pela Torre de Vigia. E hoje eles dizem que alguns dos ensinos que Russell defendia como sendo verdade eram doutrinas de demônios, ou doutrinas do diabo. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu fico muito grato, e que Deus lhe abençoe. E até a próxima.